Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Spookcast. Eu sou Murilo, mais conhecido como Colino, e eu só tô aqui no começo desse episódio para dar um pequeno aviso para vocês. Esse episódio do Spookcast foi gravado um dia antes do lançamento do single Shy Away. Eu só tô falando isso para vocês não se confundirem. Também, se você ainda não segue o Spook Click em todas as redes sociais, segue lá e se mantém atualizado sobre todas as notícias sobre o Click, sobre o 21 Pilots e sobre toda a história que tá rolando. É só pesquisar Spook Click BR no Twitter, Instagram e YouTube e segue a gente lá. Enfim, sem mais enrolação, vamos pro podcast. Olá, friends! Eu sou a Frisa. Eu sou a Sol. E eu sou o Luiz. Nesse podcast aqui, a gente vai mudar um pouco o foco. A gente vai falar um pouquinho sobre a loucura toda que tá acontecendo com essa banda. Desde as headers que começaram a mudar, agora música que talvez lance amanhã. Tem gente que tá perdida ainda. E tem muita gente que tá louco nas teorias, que nem a gente. Então a gente vai discutir um pouco o que tá acontecendo e discutir algumas teorias aqui com vocês. Então vamos começar. Luiz, acho que você sabe mais sobre o que aconteceu com as headers aí, então passo a palavra pra você. Com certeza que o primeiro contato, entre aspas, que tivemos com a nova era foi com as headers que foram perdendo a saturação. Deixa eu ver só a data bem direitinho qual foi. Tá aqui. Foi no dia 7 de janeiro que eles mudaram a header que era antes da música de Natal, de Christmas Saves the Year. Todo mundo esquece que essa música existe. E mudaram. Eu ouvi ela no Natal. Pra header vermelha com a logo amarela. Todo mundo começou a teorizar já naquela época, né? Mas o Mark respondeu um fã e disse que eles apenas estavam mudando na época natalina pra uma época que não era natalina, que não significava nada. Eu sinceramente caguei. Porque, mano, eu falei, mudança de header, foda-se, velho. Não vai ser nada. Vai ser mais um surto psicótico do clique. E fazia sentido, né? Porque já era janeiro e ainda tava com header de Natal. Mas desde o final das mudanças de header, eu não liguei. Eu falei, mano, não vai acontecer nada. Vai mudar a header aí e foda-se. Pela primeira vez eu fui tombada e fiquei feliz de ser tombada. E uma coisa interessante dessa header aí é que é uma foto que foi tirada durante os shows da Era Trank. É? Sim. Uhum. É que eles estão tão longe um do outro que eu achei que era uma foto de Level of Concern. Eu cancelei também. Não, é em cima do palco na Band Tour. Foi sim. usado até no photoshoot de uma entrevista que foi colocada na Alternative Press. A gente até traduziu no passado, não sabe. Enfim, como sempre, o Mark mentindo pra gente, no dia 3 de março, a header perdeu um pouco da saturação. Eu lembro que a gente fez até uma piada que não tinha mudado nada. Usado a foto o meme daquela velha, que ela tá... Coitada, velha não, gente, idosa. Ela tá maquiada, aí tem um antes e depois. Eu achei que não ia significar nada, eu também caguei pra essa parte. Aí, isso numa quarta-feira, dia 3 de março. Uma semana depois, a header perdeu um pouco mais de saturação e a gente ficou o quê? Peraí, né? Tem alguma coisa acontecendo. O mesmo se repetiu no dia 17 e depois no dia 24. E eu continuei achando que não era nada, já porque eu tava achando que era coisa do olho. Já tinham feito algumas teorias, alguns fãs achavam que ia ser hiatus, mas a gente explicou na época que provavelmente não seria hiatus, porque o Tyler já tinha prometido uma vez que não fariam mais hiatus da forma que ele fez no fim da era Blurface, sem avisar nada, só com o fechamento do olho, e também tava muito estranho, eu ia passar um mês esperando uma header perder a saturação só pra anunciar uma pausa, até porque eles já estão em pausa, né? A gente ficou um ano sair da pausa para anunciar a pausa. Mas a gente ficou um mês, 2, sei lá quanto tempo que foi, esperando aquele olho fechar pra só fechar mesmo e foda-se. Não, menina, foi só 10 horas. É verdade, foi só... Ai, gente, eu tô... O olho foi rápido. Perdida. Eu acho que a cada 1 hora ele fechava um pouco e colocava... Mas eu fiquei completamente traumatizada com aquele olho. Quando eu via as headers mudando num padrão, eu falei, não vou passar por isso de novo, não. Foda-se, vou botar na minha cabeça que não é nada. Em pânico. Não, e a header mudando de saturação de 21% e 21% a cada 7 horas. Então eu falei, não, eu não tenho tempo pra isso, não. Eu tô perturbada a cabeça. Não, eu ignorei. Eu falei, não. Eu ignorei. Não, pai, não suma da minha vida, por favor. Eu falei, vou ficar me preocupando com mudança de header. Tô fora. No fundo, eu também achava que poderia ser alguma coisa assim, porque não havia sentido em estar perdendo a saturação. Mas algumas teorias desde o início já diziam que a header ia perder a saturação e depois ia voltar em outra cor, seria a cor da nova era, provavelmente o azul. Vencendo muito ultimamente, porque a gente acertou 2 teorias em seguida, assim, isso nunca acontece. Eu não sei o que rolou, acho que eles decidiram facilitar a nossa vida. Aí no dia 31, a header ficou totalmente preto e branco e a logo da banda sumiu. Que pena. Pena, né?
Mas nada aconteceu. Mas depois disso, só na nada sexta-feira, eu acho, né? Que dia que foi que atualizou Foi na o sexta. site? Foi dia O 1º, então? maior que atualizou do nada. Nossa, aí eu entrei em E- pânico. Aí eu Porque entrei em o pânico porque eu espero há 2 anos esse site atualizava atualizar. desde a carta de Clancy, né? Da última. Cara, eu fiquei tão viciada nesse site que teve uma época que todo dia eu entrava lá pra ver se mudava alguma coisa e eu sempre me ferrava. Na hora que o Luiz falou o site atualizou, eu falei, não, é agora. É genial esse site. Grande dia. Mas enfim, aí eles botaram aquela barrinha lá no site. Amiga, foi Tava no dia escrito 2. que- Foi no dia 2, dia na 2? grande Sexta-feira Santa, pra Ah, é tirar verdade, Sexta-feira Santa. Bom, foi É porque a gente não tem paz nem na Sexta Santa. a nossa paz. bem religioso, Tyler, né? Mas tudo bem. Tô mandando mensagem no grupo, eu tô rindo. E foi percebido que mudava a cada 1 hora, mudava não sei quantos por cento, né? Era 2,0000, tipo, mudava praticamente nada. Era o meme da velha de novo. Aí comecei a ficar estressada também, porque, puta, esperar 3 horas pra mudar 2% era um pouco triste, né? Aí os inteligentes do Clique descobriram que em 3 dias a barra estaria totalmente completa. Não, porque rolou um Seria negócio aí justamente no na meio. segunda-feira. Era pra ser mais tarde, só que no meio disso aí, houve uma mudança na codificação da barra, e aí, tipo, a cada 7 horas, ela aumentava 10% a velocidade que estava carregando. Aí eles verdade. fizeram essa conta aí e viram que seria os matemáticos, né? Porque eu desisti também. A parte inteligente do Clique, né? Porque eu jamais... Não, na hora que eu li o tweet lá do Discord Clique, eu fiquei uma meia hora tentando traduzir. Eu sei inglês, mas eu não consegui entender nada que estava escrito. Falei, gente, como é que eu vou explicar isso para as pessoas se eu não entendi nada? E eu na praia sem internet, sem entender nada. Nossa, foi Mas deu certo. momentos de... Mas deu certo. E aí nessa barrinha tava escrito deletando arquivos. E ficava passando uns nomes Era carregando arquivos, não? Não, porque era terminating files. Ah, verdade. Aí era que eles estavam deletando os arquivos. Só que ficava passando o nome de alguns arquivos que a gente já conhecia. Site, né? Tipo muitos outros que ninguém nunca nem viu. Exato, muitos nada a ver. As extensões dos arquivos eram estranhas. Tipo, tinha MP3 lá, não tinha nada de áudio no site. E daí começaram, obviamente, a teorizar, né? E a primeira teoria que eu me lembro de ter visto foi que os bispos poderiam ter descoberto sobre o site Dima, que era uma coisa meio clandestina, e eles viram as cartas do Clancy, acharam que isso seria uma ameaça muito grande para eles, né, para a cidade, para a instituição que eles representam, e aí eles decidiram deletar tudo e criar ou forçar mais ainda essa narrativa de que o Clancy estava morto, porque o Clancy representa uma ameaça para eles. Eu acho também importante falar que antes disso tudo acontecer, já existiam as teorias de que a nova era seria azul e rosa, ou vermelho e azul, ou só azul, ou a mistura das duas, que era roxo. Sim. Porque estava aparecendo repetidamente nos stories, ou então em fotos que eles postavam, em conteúdos aleatórios. Eu cheguei a achar que era loucura da minha cabeça. Mas... Eu achei que era surto porque do Clique, eu via azul e rosa em tudo. Depois daquele story misterioso. Mas isso foi exatamente igual à teoria da Era Laranja, cara. Depois que lançou Hitler, esse fandom virou uma desgraça. Tudo que aparecia, os caras tiravam a foto da laranja. Pronto, a era vai ser laranja. Aí a Rose aparecia com... Nossa, quando o Tyler apareceu usando aquele gorro laranja, pelo amor de Deus, eu quase deletei minha internet. Virou um inferno. Eu acho que era parecido, né? Foi amarelo, pelo menos. Oi? Foi quase, né? Que foi amarelo, pelo menos. É, verdade. Mas as pessoas não se contentam. Falam, não, eu ainda acho que a próxima vai ser laranja. Depois daquele story que era um chão, né? Azul e rosa, com uma espécie de escamas do lado, que depois a gente descobriu que era o cenário daquela foto que eles tiraram, né? Com o dragão. Que depois a gente fala. Não, aquele story foi muito suspeito, porque não tinha nada lá. Era só as cores mesmo. Tudo se tornou muito suspeito. O Josh aparecia com um cadastro amarelo. Amarelo não. Rosa. Um cadastro rosa, um cadastro azul. Os stories da Deb, eu achei muito suspeito. Mano, ela do nada postou, tipo, foto de cesta de Páscoa. Ela podia escolher. E foi exatamente as cores, né, que apareceram depois. Exatamente azul e. Não, falei, não, a Deb tá por trás disso aí também. A Diana também postou um story com a Rose e deletou 2 segundos depois. E ela tava com um pano azul e rosa, né? Sim. Também teve a Maria Chiquinha da Rose, teve a Maria Chiquinha do Tyler.
Olha que desgraça, cara. A cor se repetia muito. Não, Muito. alguma coisa tava por trás. E, bom, pelo menos dessa vez não foi surto, né? Foi real, Uhum. veio aí. Milagre. Então, Mas- aí, antes disso, né? Antes desses stories, né? Nesse meio tempo, a gente tem que voltar pra Barra, né, galera? Acho que Sim, vocês avançaram eu um acho que pouco nisso. Na Barra, também Tem no dia da problema. Barra teve a volta do tinham. Blurryface, né? Sim. E Foi. aí. Do nada, ele surgiu das trevas curtindo um tweet aleatório da menina. Eu surtei. Sim, Não, sim. eu não esperava. Curtiu Nem eu. um tweet de uma fã que falava assim: o pendrive foi o anúncio, um alerta, na verdade. Ele curtiu esse tweet em específico. Não, mas ela Que falava dos depois bispos disso, ela ainda também, falava né? do vialismo. Que era um protesto do Ela vialismo, fala isso. que agora o encerramento do do nada. site, Do a nada. única resposta é que os bispos descobriram, tentaram barrá-lo e forças, crenças dogmáticas nele, e quando ele protestou, o vialismo apareceu. E aí, antigamente, né, o Blurryface ele chegou a curtir algumas teorias. Vários, ele curtia vários. E que no futuro elas chegaram a ser concretizadas. Era verdade, ele só curtia, por isso eu fiquei muito chocada. Ele só curtia coisa que acontecia, tipo, ele curtia tweet da pessoa falando, eu acho que Stressed Out vai ser lançado amanhã. Ele ia lá e curtia, Stressed Out realmente era lançado amanhã. Ele só curtia tweet das pessoas Ele que sempre tinham descoberto vazava, né? alguma coisa. As informações curtindo o Sim. que a gente falava. Era um jeito dele vazar as informações, E é sorrateiramente. uma coisa também que, se a gente pensar, o pendrive tem todo aquele rolê da TV, né? Da live da TV. E Sim. na TV aparece aquelas imagens do Clancy's Dead, né? Que é outra coisa Sim. que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sim. Então, tipo, tá tudo interligado. E tem a questão do vialismo, né? Da religião de Dima. Acredito que os caras conseguiram pegar a desgraça que é Level of Concern, essa porra de live infinita de Level. Eu adoro Level of Concern, até mais. E eles botaram no meio dessa narrativa. Eu, sinceramente, não tava, não. Eu tinha desconsiderado tudo que tinha a ver com Level of Concern. Falei, Dani, quando começar a acontecer alguma coisa mais interessante, a gente presta atenção. E daí aconteceu esse negócio aí da televisão com Clancy's Dead. Aí eu falei, putz, não estamos livres. Até a música de Natal, nem a música de Natal se salva. Escapou, porra. Tipo, caralho. Nada. A gente fala, não, eles vão fazer um projeto aleatório. Não, nada é aleatório nessa Não, nada é aleatório. Aí eu acho que depois disso é a Barra chegando a 100% no dia 5, né? Então, a Barra demora para chegar a 100% do dia 2 ao dia 5. E aí, algumas horas antes disso, o Blurryface posta. O nome da nova geração é Escamosa e Gelada, que seria Scarlet and Dice, né? Que seria um anagrama para Clancy is Dead. Né? Ele falou o nome do álbum antes. Porque quem eu posta também não é o imaginava que ia ter um Blurryface. anagrama, porque eu não sou inteligente pra isso. Eu iria perceber, eu percebi. Eu só vi o surto nos comentários e o pessoal surtando. E eu fiquei em choque. Eu achei muito inteligente, cara, por muito. Bom, um motivo principal. O anagrama, eles conseguiram transformar Clancy is Dead em uma frase que, na verdade, faz sentido com a capa do álbum. Porque, né, escamoso e gelado seria a descrição física perfeita de um dragão de gelo, uma coisa assim. E é exatamente isso que é a capa do álbum. Então, tipo, não faria nenhum sentido. Eles poderiam, sei lá, pessoas normais poderiam ficar 10 anos tentando formar alguma coisa que fizesse sentido com as palavras Clancy is Dead, mas não ia aparecer nome de álbum. Eles conseguiram fazer isso. E aí, quando a gente pensa, e aí outra jogada, quando a gente pensa a sigla do álbum é SAI. E onde é que aparece SAI? Na música de Natal. Na capa do álbum da música de Natal. Christmas Saves the Year. E aí? Eu ignorei tanto essa música de Natal, porque eu odeio música de Natal. Aí eu falei, e lá na capa do álbum, tá escrito Say, né, no caso, is propaganda, né? Então, não, e tá escrito antes, eu não tinha, sinceramente, eu fiquei sabendo disso aí, da parte da música de Natal agora, porque eu não tinha reparado isso. Eu tinha reparado no Clancy, em um dos presentes lá atrás tá escrito Clancy. Sim, isso eu tinha reparei visto. Nisso também. Aí eu já falei, putz, talvez essa música de Natal não seja tão irrelevante assim quanto eu pensava. Que droga, né? Mas, e aí esse negócio do SAI, agora que eu descobri, Mas aqui nunca falaram muito dessa parte do SAI, eu acho que ignoraram. Lembraram mais agora, depois da sigla mesmo. Porque parecia não fazer nenhum sentido, tipo, nossa, acho que foi um surto de esquizofrenia que o Tyler teve que escrever lá, SAI, o que é isso? E aí tipo assim,
quando a gente fala propaganda para eles, né, para os estadunidenses, é questão de propaganda de cunho político. E é isso, está avançando muito. Não, mas é bom a gente deixar isso claro, né? Porque quando a gente está falando de site propaganda de cunho político. No álbum, porque a gente tá na Barra. O que aconteceu quando a Barra chegou em 100%? Sim, mas aí meia hora antes de chegar o horário que a Barra ia dar 100%, o site foi criado, né? Foi aberto ao público do Scary Nice. 3h30, 30 minutos antes da Barra chegar em 100%, o site foi criado. Pois é. E aí... E isso 3 horas antes disso aí acontecer, 3 horas antes do tweet do Blurryface, aliás, o site foi registrado. E depois surgiu a história de que o site era falso, mas não tem como o site ser falso, porque ele registrou 3 horas antes do Blurryface tweetar isso. Como é que seria alguém e também, fã fingindo? Tem as mensagens no grupo do Discord, né, que ele já tem mandado, Don't shy away, do you ever feel skull and dice? Horror, shy away, palavras para lembrar. Muita coisa. A última mensagem era meio-dia quando ele falou isso. Então, ainda faltavam 4 horas para. Então, ou o site é oficial mesmo, ou é um leaker, alguém que trabalha na Warner que sabia dessas informações e criou por fora. É uma das teorias que foram abordadas hoje, porque, segundo o Discord Click, uma pessoa de confiança disse a eles na época que o site era falso. Pode ser que seja alguém que nem o Mark mentindo pra gente de novo. Ou é uma mentira para despistar a gente, ou realmente é um leaker, alguém que trabalha na gravadora, ou então que trabalhava com eles, que sabe de tudo. Mas de qualquer jeito, as informações que ele posta são verdade. A gente vai descobrir isso melhor amanhã, né? Mas é verdade porque, enfim, depois apareceu no site Dima essas coisas que ele postou no site. Então, aí no site tinha como se fossem as escamas de um dragão, né? Que a gente não sabia que era um dragão ainda. Com um fundo azul. Mas que acionando a barra Dragon, depois da URL do site, a gente encontrava a foto do dragão, que depois a gente descobriria que viria a ser a capa do álbum. Né? Sim. E é muito interessante o dragão, porque nas escamas dele a gente encontra a palavra destroy, e também é possível ver 2 vezes o mapa da Clancy Way, que é uma rua localizada em Ohio. Tá em Google Maps, cara, pelo amor de Deus. Que foi gravado alguns clipes da banda, acho que o de Truth e o de Goner, a primeira versão. E também alguns vídeos antigos do Tyler com os irmãos dele. Os Lush Guys. grande obra cinematográfica. Uma coisa que eu achei muito da hora que eu vi alguém falando sobre o dragão, lembrando o trecho de Levitate, que o Tyler fala que aprendeu a soltar fogo com sei lá quantos anos, e um dragão faz o quê? Solta fogo. Então, pode ser que a gente tenha tido pistas muito antes de que um dragão, de alguma maneira, estaria presente na história da banda no futuro. Isso então, não outra coisa sobre isso que a Frisa falou agora é que o dragão realmente estava presente muito antes na história da banda. Se a gente for em Tear My Heart, aparece um dragão azul lá no clipe, em uma parte, um dragão japonês. Sacou? Exatamente coincidência pelo clipe se passar em um bairro japonês. É isso que eu ia falar. Mas também, como a gente tá falando de Tenant Pilots, né? Nem Mas tudo se a é por gente parar acaso. pra pensar friamente, qual que é o motivo para o clipe se passar num bairro japonês? Japão tem nada a ver com essa coisa. Mano, então pode ser que eles tenham pensado nisso já, tipo, mano, vamos fazer num bairro japonês, porque daí a gente pode ter uma desculpa pra botar um dragão ali no meio e eles vão ficar pensando nisso 3 anos e só depois que eles vão descobrir o que é. Eu acho que isso faz sentido. Pensando como que é essa banda, eu acho que faz sentido. Voltando ao site, acho que uns 5 minutos, 6 minutos antes da barra ser completada, o Josh curtiu um post no Instagram falando sobre o descobrimento do site. O que deixou tudo mais estranho, porque até então a gente estava acreditando que o site era falso. Eu quase joguei a toalha nessa hora, porque 1 minuto, site verdadeiro. 2 minutos depois, o site é falso. 1 segundo depois, o Josh vai lá e curte o negócio. Falei, gente, não sei mais de nada. O que tá acontecendo? Aí quando dá 4 horas, o site apaga, ninguém consegue abrir mais nada, e aparece uma mensagem. Eu vou ler a mensagem, pode ser? Eu achei legal, só pra falar isso, eu achei legal aparecer uma mensagem, porque eu fiquei com medo de que o site simplesmente fosse ficar branco. Mas meu outro palpite é que fosse aparecer uma mensagem tipo essa daí. Nem apareceu no começo dele. Pode ler só. Aqui, ó. A página que você está procurando foi removida de nossos servidores. A conta estava violando os termos estabelecidos pelo município sagrado de Dima.
e continha material contrabandeado. Ações disciplinares foram tomadas e o agressor não tem mais acesso a essa conta. Medidas posteriores foram tomadas. Qualquer um que tente acessar e compartilhar o material com... Peraí, rapidinho. Medidas posteriores foram tomadas para garantir que essas violações não vão mais ocorrer. Qualquer um que tente acessar ou compartilhar o material contrabandeado vai ser processado ao rigor máximo das leis determinadas por DMA.org e o município sagrado de Dima. Número da infração. Aí esse número da infração é bom a gente prestar atenção. Não vou falar os números da infração, né? E aí, abaixo dessa mensagem, tinha o logo de Dima com os dizeres Município Sagrado de Dima, Universidade... o município sagrado de Dima, unidade vialista. Aí, trocando os números dessa infração que eu falei, que eu não vou falar todos os números pelas letras do alfabeto, mais uma vez a gente encontrava o quê? Clancy is dead. Uma coisa que eu achei muito interessante, desculpa, pode falar. Pânico. Aí, ao clicar 2 vezes na letra O da palavra offender, que seria agressor, mostra as 3 letras, mostra 3 pôsteres da nova era. Né? Desculpa, que as pessoas descobriram que tinha que clicar no O. Podia ser qualquer letra, podia ser qualquer coisa nessa mensagem. Provavelmente as pessoas saíram clicar em tudo. Mas eu descobri hoje qual foi o motivo. Eles foram examinar o código-fonte da página, não aparecia como se aquele O fosse uma letra. Todas as letras lá apareciam como letras no código-fonte, mas esse O estava com alguma coisa, sabe? Aí quando clicaram, apareceu. Pra ser do clicava clique, uma vez, aparecia um pôster, fechava, clicava outro, aparecia outro pôster, fechava. E ninguém entendeu, não saiu isso, ninguém conseguia entender porque estavam postando essas fotos no Twitter. Só apareceu. Foi sorteio. Voltando na mensagem um pouquinho só, uma coisa que eu achei muito interessante no jeito que eles escreveram é que pela primeira vez eles chamaram Dima de município sagrado de Dima. Dima até então não tinha aparecido nem como município. A gente estava levantando uma hipótese de que era uma cidade, né? Porque eles só falavam Dima, 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 Dima. E dessa vez eles institucionalizaram de vez. É porque a né? gente nunca teve uma visão deles. Sempre a visão que a gente teve era dos bandidos, eram de Clancy. Na verdade, a gente teve sim. Quando o site foi lançado, a primeira coisa que aparecia lá era uma mensagem de fuga do perímetro fracassada, não sei o quê. E quando o site lançou, uma das imagens que tinha lá era da fuga do perímetro fracassada e estava dizendo que, tipo, sei lá, foi isso aqui, essa junção de informações foi feita por Dima, Conselho de Dima. Mas só falava assim, não falava nada de município, de cidade sagrada. Eu tenho aqui... identificado como fuga do perímetro fracassada pelo Conselho de Dima. Isso, violação da seção não sei o que do Código de Conduta Vialista. Na segunda linha, file Perimeter Escape. E agora o suposto disco... não, enfim, é isso. Então, é isso. Foi a primeira vez que a gente viu Dima de verdade sendo apresentada como uma cidade... E uma cidade sagrada, né? Cidade religiosa. Isso eu achei muito forte. E com certeza vai ser muito importante para esse álbum. Como se fosse uma coisa meio Vaticano? Sim, exatamente. Eu tive essa mesma impressão. Sim, eu também. Porque você conhece alguma outra município sagrado, cidade sagrada? Não existe. Não. Só a gente tem alguns símbolos que, por exemplo... a gente tem alguns símbolos que, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode ver Aparecida, por exemplo. Mas que é cidade sagrada. Mas como cidade sagrada mesmo... Ninguém vai falar, vou para a cidade sagrada de Aparecida do Norte. Não, aí eles falam, assinado Cidade Sagrada de Dima. Isso que é a gente tem, sei lá, no máximo, qual é o nome daquele lugar lá? Ai, Jesus, esqueci o nome. Não é Aparecida, não? Jerusalém. Jerusalém, Sabe? Que é solo sagrado. Mas do mesmo jeito, ninguém assina os documentos oficiais, peso, tipo Município Sagrado de Jerusalém. Quando eu li isso, me deu muito uma referência de The Handmaid's Tale. Quem já assistiu vai perceber a referência que é o país de Gilead, que é um país super religioso e que eles usam a palavra de Deus para causar alguns crimes, entre aspas. Exatamente. Sim, eu já li. Mas isso a gente pode falar depois também em outro podcast, que se a gente for juntar teorias, associar com algumas obras literárias, alguns filmes, a gente pode falar mais sobre isso. Sim, tem bastante coisa para falar. Então, aí quando a gente deletou o site Dima lá, clicando nesse O, que as pessoas descobriram porque são muito detetives,
aparecia vários pôsteres, né? E aí começou a sair essas imagens do nada no Twitter, a gente ficou tudo louco, porque eu não sabia Vários se era verdade, pôsteres, não sabia mais 3. no que acreditar. Ah, mas era vários, né? De uma vez só, muita informação, cara, misericórdia. E aí era um dizendo que o novo álbum Scaled and Ices vai ser lançado no dia 21 de maio e junto com ele uma live stream. O que mais chamou a atenção desse pôster aí, pra mim, pelo menos, é que todo momento eles apresentam um álbum como não sendo do 21 Pilots. É mais de Dima do que do 21 Pilots. Era tipo, Dima apresenta Scaled and Ice, uma produção de Dima e Dima Org e Good Day Dima, que seria um programa de lá. O tempo todo, tudo tipo muito, muito controlado, muito produzido por Dima mesmo, né? Uhum. E não tinha a logomarca deles, os símbolos Não tinha deles nada. estavam todos alterados, inclusive o do FPE, que agora tinha o significado Future Performance Event. Enfim, tudo estava muito alterado, não parecia ser deles. Existe mais, a ideia é essa, não existe mais identidade visual de 21 Pilots, porque não é mais 21 Pilots, né? É 21 Pilots sob o controle de Dima. Eu acho que ficou muito claro isso pelos pôsteres, porque quem tá no clique há um tempo, ou mesmo nem estando no clique, mas conhece de bater o olho em 21 Pilots, aquilo lá, aquelas imagens, aquela forma de divulgação não tem nada a ver com a banda, nada a ver. Até o nome das músicas, né, que dá pra ver algumas músicas que estão nas fitas, que é Good Day, Smoker, Shy Away, Outside, Saturday, Never Take It. Não parece nome de músicas deles. Não parece, nada a ver. E a capa do álbum, tipo, simples, né? rosa e azul pastel, o que é isso? A gente tá acostumado com preto, só vermelho, pastéis, né? amarelo, trevas. Tipo, parece, sei lá, um álbum da só Barbie, pastéis. Além do azul e do rosa, ainda tinha tons de laranja, tons de amarelo. Sim, degradê era uma de coisa azul assim, muito pra cima. branco, muito pra cima. Não é o que a gente tá acostumado. Exatamente. Aí descobrimos também aquela imagem, tem o Tyler e o Josh com o dragão no fundo colorido, que a gente descobriu que foi de onde saiu aquele story misterioso que falamos no início. Uhum. E tem também as imagens deles saindo da televisão, ou então eles com a cabeça aberta dentro da televisão. Que a gente já começa a pensar We Don't Believe Was on TV. E isso da TV, além dessa interpretação de We Don't Believe Was on TV, tem uma outra interpretação de controle mental. Não, garota, aí me erra. Aí tem uma outra interpretação de controle mental, porque eu não sei se vocês perceberam, mas quando você olha pra TV, tem muito uma parada hipnótica, sabe? Você vê aquela. Tem muito aquela parada hipnótica, assim, controle mental, sabe? É mesmo então, a própria imagem, né? É a cabeça dele aberta. Aberta, tipo, e tem uma pessoa dentro. Do Josh. Na cabeça do Josh tem como Tyler. tem umas garras dentro da cabeça do Tyler. Exatamente. Você percebeu que tem como se fossem garras de um polvo na cabeça do Josh? É muito e você viu que dentro da cabeça do Tyler tem literalmente uma pessoa? O grande irmão. Tipo, tem uma pessoa controlando o Tyler. Então, caralho. Essa é a ideia. Cara, mas essa é a ideia mesmo, tipo... não são eles estão sendo controlados. Tudo isso daí é manipulado. Ficou muito claro então, isso. Eles podem não ter dito com todas as letras, mas... Então, mas eles disseram com todas as letras lá no... Não, sim, mas tipo, não escrito, não tá escrito isso, tá? Sim. Ok, imagens, tá nas entrelinhas, mas tá claro, tá bem claro que não são eles. Então, eles disseram isso quando a gente volta lá naquele, que a gente deixou pra falar um pouquinho depois. Quando a gente volta lá no Christmas Saves the Year, eles falam que esse álbum é propaganda. Quando eles falam say is propaganda. Propaganda aí começou a fazer sentido. Estadunidenses é propaganda política, não é propaganda não tipo, é de um propaganda produto, marketing. sabe? Não é propaganda marketing. Seria advertising, né? É propaganda política, por exemplo, igual ditadura militar, sabe? Quando fizeram na ditadura militar, esse tipo de propaganda. Dá pra pegar também com as propagandas nazistas. Sim, totalmente maquiadas para parecer que aquilo era bom. Era totalmente por exemplo, uma frase que define isso. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Propaganda política. Ponto. É isso. Então, a gente, além do We Don't Believe What's on TV, seis propaganda. Lavagem cerebral. Não pode acreditar em tudo que tá nesse álbum, mas os meninos estão dando muita dica pra gente. E então, claro que a gente esse tem álbum que prestar muita atenção, sabe? Nas informações. Tá muito claro que esse álbum não vai ter nada a ver. Que assim, a gente pode esperar uma coisa muito diferente. Esteticamente, visualmente falando, a gente já viu que mudou tudo, né? As cores,
o estilo, a gente já tá vendo que é completamente Eu consigo diferente. imaginar muito uma pegada cientista Eu também no acho. álbum, assim como foi Tem uma Level of pegada retrô. Concern. Pelos pôsteres, a gente pega Uma uma coisa pegada assim, retrô. mais guitarra, mais disco, como Acho que vai foi ser um o negócio álbum meio do The Level of Weeknd. Concern e The Weeknd. Uhum. Sim. Acho que Level Eu of tô esperando Concern. uma parada bem The Hype, Level of Concern, bem My Blue. Eu E acho que o Level of Concern outro, caminhou pra que Scale and Dice pudesse correr. Eu acho que vai ser um negócio bem assim. e também, E tipo talvez assim, até e seja se incluída no álbum, tiver. né? Eu pensei nisso também. Sabe? E também, Mas tipo eu assim, se acho. tiver Desculpa, outro álbum, se tivesse, assim, eventualmente, essa teoria de Então ter vamos outro entrar nisso também. álbum, eu tava pensando muito que fosse ser bem Neon Gravestone, se fosse ter outro álbum, tipo, melancolia, tristeza. Eu acho que não, sabe? Eu acho que não vai ser melancolia a pegada do outro álbum. Eu acho que vai ser raiva, rebelião. Será? Tipo, putz, a gente foi obrigado a ser controlado, então agora eu vou falar a verdade do jeito que ela é mesmo. Agora eu vou me manifestar do jeito que eu quero, não vou mais aceitar a censura. Eu acho que. Talvez a gente escuta até as mesmas histórias de um álbum no outro, contando a versão Exato. contrária, né? Eu acho que seria uma boa, esse negócio de controle e tal tem muito mais uma pegada de indignação e raiva, frustração, do que tristeza. Sei lá, quando você é controlado por uma pessoa, você fica indignado, né? Tipo, porra, não quero isso. Não é mais tipo, vou me afundar aqui em tristeza e. Porque não teria muita graça. Então, eu acho que seria uma coisa mais. E aí eu acho que vai ser um álbum mais Inclusive, meu Deus, musicalmente falando, eu acho que vai ser mais pesado, tipo guitarra, baixo, a Tyler só introduzindo aqui para quem não tá entendendo de onde saiu a teoria de ter dois álbuns. Ano passado o Tyler deu uma entrevista na quarentena para New Music Express que ele provavelmente poderia trabalhar em dois álbuns para o próximo ano, que no caso seria 2021. Então resgataram essa entrevista, e colocaram que poderia ter duas versões do mesmo álbum, um sendo propaganda para Dilma e o outro sendo contando a história verdadeira. Aí tem duas possibilidades. Se a gente for pensar Fora que se a gente for pensar na questão cronológica, isso é muito possível, porque eles estão lançando um álbum bem no começo do ano e a produção de um outro álbum para a próxima metade do ano seria possível. Praticamente, de maneira prática, o que aconteceu foi que eles já estavam trabalhando numa continuidade aí do Trent, da história, só que daí veio a pandemia, né? Sim. E aí mudou tudo, mudou a percepção de mundo, mudou várias coisas. Nessa entrevista que o Tyler falou e depois na live que ele fez também, ele disse que a pandemia afetou o jeito que ele estava criando e fazendo as coisas, e por isso ele começou a criar coisas diferentes. Tipo, Level of Concern surgiu nesse contexto, que é completamente diferente. E eu me lembro de perguntarem para ele. Os conceitos dos álbuns são muito criados em cima do que vai ser apresentado ao vivo, né? Como vai ser as turnês. Eles sempre pensam tudo muito junto. Sim. Eu me lembro que perguntaram pra ele se, tipo, a gente teria mais músicas tipo Level of Concern, e foi aí que ele falou que, tipo, a gente poderia esperar coisas muito diferentes no futuro. E perguntaram também sobre álbum novo, se seria uma continuação do Trent. Aí ele disse que o próximo álbum tava mais perto do que a gente esperava. Isso foi lá no final do ano passado, o que é verdade, né? Maio agora. E que seria algo bem diferente. Não necessariamente seria uma continuação direta da história, seria algo diferente. Então tá encaixando perfeitamente as coisas que ele falou lá atrás com agora. Então, e pensando também que isso daí não vai ser. Eles criaram um contexto da narrativa para poder lançar esse álbum diferente, talvez. Mas encaixa perfeitamente. Eles fazerem um outro projeto que vai ser realmente a visão deles sobre as coisas. Aí eu acho que tem duas possibilidades. Ou vão ser músicas diferentes, falando de coisas da mesma história, mas com palavras diferentes, sonoridade diferente. Ou talvez seja tipo até os mesmos nomes de música e mudem algumas poucas palavras pra contar a história de verdade como ela é. Já imagina a primeira música assim, te fuder, Dema. Tipo isso mesmo. Bom, outra coisa que a gente pode falar aqui é Clancy. Eu, particularmente, não acredito que Clancy está morto. Eu acho que ele não tá morto também, não. Por quê? Eu tava até conversando com o pessoal que sabe aquele mapa que vocês chegaram a comentar da Clancy Way, né? Que foi gravado Goner e tal? Sim. Lá, logo em cima, tem aquele símbolo da Psi, né? Que é uma letra grega.
que é inclusive o símbolo da psicologia, minha ciência, risos. Aí tem o Também símbolo da significa psi. o Pitchfork e Compass na narrativa Isso pra mim de é Trench. isso. Isso no Trench é Pitchfork e Compass, não é a letra grega, não. Só desculpe arruinar seu sonho, tudo bem. Não, então, não, é porque eu vou explicar o porquê que eu falei da psi. Tem a letra grega, psi, que também significa X up, né? Uhum. Aí, a letra grega, eu vou ler aqui pra vocês o bagulho da letra grega. Por que eu tô Que, falando inclusive, descobrimos também no site que é a nova logomarca do Fernando Pilot. Sim. Muito Sabe curioso, né? Eles escolherem um É. símbolo do álbum, né? De Trent, para ser o novo símbolo da banda, né? Mais um sinal de que Dima tá por trás disso daí. Porém, também é o símbolo que mais tem a ver com os bandidos, né? Porque é sei lá, um pitchfork, então... Provavelmente eles não... Como os bispos não conseguem enxergar a cor amarela, como a gente viu em Trench, eles não devem saber que símbolo é esse, o que ele significa, por que eles estão sendo usados. Então eles devem estar usando justamente para mostrar que os bandidos estão por trás disso. Seria uma mensagem subliminar também. Como aquela teoria que eles estão fazendo uma espécie de cavalo de Troia, estão fingindo estar colaborando com o Dima para depois destruir eles, faz muito sentido. Então, aí a gente tem duas teorias. Vamos esperar só falar da letra grega aí primeiro, que daí a gente fala disso. Então, aí logo em cima dessa rua tem a letra grega. E essa letra deve ser a 23ª do alfabeto grego, que significa sopro, respiração ou eu respiro. Então, por que essa letra grega está logo em cima da rua Clancy e significa eu respiro, eu existo, eu estou vivo? Então, gente, como é que Clancy está vivo? Tá a letra grega logo em cima ali, falando que eu respiro, eu estou vivo, eu estou aqui. Realmente não associo esse símbolo à letra grega, porque pra mim é um negócio dos bandidos. Mas, sim, mas então... Eu associo as duas porque provavelmente foi usado como referência a letra. Sim. Eu acho que eles pensaram, bom, pode ser. Nada é por acaso. Até porque também está associado com aquela arma... Com a arma samurai, com a arma sai lá. Isso, a arma sai. Que também é sai de Skellen Dice e de sai propaganda. Sim. Tá tudo interligado. Um dos grandes indicativos pra mim que desde o começo lá que Clancy não tá morto, eu sempre achei muito esquisita essa história, porque os caras passam anos e anos e anos falando de um personagem que a gente nem sabe quem que é. Até hoje não sabemos quem que é essa desgraça de Clancy. E aí, do nada, num dos vídeos que o Tyler gravou lá pro pessoal que preencheu o formulário na época de Level of Concern, do nada aparece atrás de uma televisão essa mensagem. Pareceu muito um pedido de socorro, sabe? Tipo, era uma mensagem bem discreta. Você tinha que prestar atenção. Eles já estavam presos, lá na televisão. Caso, né? Então, ele parecia, tipo, o vídeo que ele grava parece no porão, tudo bem, a gente sabe, o Tyler usa bem. Ele está sendo obrigado a... Isso, mas pareceu uma coisa, tipo, forçada. Até porque quando ele levanta e vira de costas, a gente identifica o símbolo que a gente descobriu essa semana também, que é o símbolo da prefeitura, entre aspas, de Dima. Exato, então ele não levantou aleatoriamente. Ele já estava preso desde aquela época. Ele já estava sendo obrigado a fazer o álbum e tudo. E aí, falando desse símbolo ainda, uma coisa. Se juntar os contos onde os primeiros posts foram colocados, forma esse símbolo dos bandidos, o símbolo, né? Isso é maneiro também. Então, e esse símbolo ele fala de... outdoor de hoje, né? É, isso. E esse símbolo, ele fala de se rebelar contra Dima, né? Sim. Então, eu acho que tem alguma coisa aí, gente. Então, aí junta o fato de que a gente não pode acreditar no que tá na televisão. E justamente por isso, provavelmente, que o Tyler escolheu uma televisão para transmitir essa mensagem de socorro, porque ele sabia que a gente ia entender isso. Acho que Clancy is Dead é um código, na verdade. É um código pra gente entender que tem alguma coisa errada, que não é a morte do Clancy, mas que provavelmente vão fazer a gente acreditar nisso. E aí a gente entra nas teorias que temos, né? Tem gente que tá achando que o álbum é falso, não vai ter álbum, que é só uma distração para que eles... Que o álbum só existe em Dima e não existe no mundo real, né? Sim, isso. E tem gente... Eu sou das que acha que vai ter 2 álbuns, que nem a gente falou agora, né? Mas daí por quê, né? Aí se a gente juntar as informações... o que a gente falou antes de que o que pode ter acontecido
conceitualmente falando, né? Que os bispos descobriram o site de Dima, descobriram que tinha carta de Clancy lá, e aí decidiram criar uma narrativa. Eles devem ter descoberto esse site antes, porque eles devem ter descoberto isso quando o Tyler fez o vídeo lá e apareceu Clancy is Dead. Porque desde esse momento eles começaram a Não, mas planejar. eu acho que aí eles já sabiam. Porque eles já queriam mostrar que Clancy estava morto. O Tyler já estava preso naquela época. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que eles descobriram esse site antes, eles não descobriram agora. Sim, é. Porque naquela época eles quiseram matar o Clancy, entre aspas. E aí eles devem ter feito essa parte de deletar e tudo agora pra chamar a atenção mesmo pro álbum. Que viria logo depois, né? A distração, na verdade, é o álbum. Não é o site, não é nada. É o... Até, aí a gente pode pegar a letra de Nico and the Niners. Que ele fala pra começar um show, uma distração completa. Que é exatamente isso que eles vão fazer. Além do álbum, tem uma live com a stream. política do pão e circo, né? Sim. Eles usavam tanto os shows, as apresentações e a comida para disfarçar o que estava por trás do governo. Os erros, os crimes, tudo por trás. E muita gente acredita que por isso Clancy está morto e eles estão tentando distrair as pessoas e tentar apagar essa parte com o álbum. Então, se isso aí for verdade, se eles estiverem tentando distrair as pessoas com a ideia do álbum, é porque o Clancy, na verdade, não tá morto e ele sabe que... os bispos sabem que não vai demorar muito para as pessoas descobrirem isso se a gente ficar com a mente vazia. Então eu acho que a ideia do álbum é tipo, vamos dar um conteúdo aí pra eles esquecerem que a gente falou que Clancy tá morto e pra eles ficarem felizinhos. É o pão e circo. E aí, sabe o que eu fico pensando? Que isso distancia muito a gente daquela teoria de que as pessoas falavam que Clancy, na real, é a gente, sabe? Não tem nada a ver, não é. Não, acho que não. Muito, apaga muito. Não, faz tempo que eu falo. A gente não sabe quem é Clancy, ponto final, não sabe. Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com as crianças. Não tá. Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver. Tem gente que acredita que tem alguma coisa a ver com as crianças do clipe de Nico and the Niners. Eu também acho que não. Porque eu não acho que Clancy seja uma criança e aquelas crianças estavam em Dima, não pareciam querer fugir. Eu acho que alguém ele tá mais X pra uma mesmo. coisa assim, fundador dos bandidos, ou então líder dos bandidos. Eu não acho que ele seria isso. Não, eu não acho isso não, porque o tempo todo ele fica confuso sobre, e ele gosta de, tem uma parte do Clancy que gosta de Dima, que gosta do Kions. Sim, o líder dos bandidos jamais ia ficar em dúvida, ele ia querer sair de Dima o mais rápido possível, ficar em Trent pra sempre. Ele ia querer porrar todo mundo logo. Mas eu acho que a última carta do Clancy... É uma pessoa que sofreu muito na mão dos bispos. Não, eu vejo ele como uma pessoa que não acha isso. Não, o Kion, ele adora o Kions, o bispo dele. Ele sempre fala que o Kions é muito gentil com ele, que é tipo o melhor amigo dele. Ele conta na última carta dele que ele tava em Trent e o Kions encontrou ele e ele se sentiu aliviado. Ele foi lá e abraçou o Kions e começou a chorar. Então fica com Deus. Então, tanto é que um dos maiores dilemas do Clancy é a relação do Nico com o Tyler, que ele viu em Jumpsuit, que ele não consegue entender aquilo. Porque o Kion sempre foi tão bom pra ele, sempre foi um bispo tão legal, então ele não consegue entender como é que outro bispo pode ter uma relação tão, sei lá, complicada, trevas. Por que o Clancy é tão importante pra narrativa? Algum motivo tem por trás. Acho que justamente porque... Ele não é um personagem importante dos bandidos. Ele não é um personagem importante para a rebelião. Eu acho que ele é importante justamente por causa dessa dualidade. Porque ele é a pessoa que mais vai exemplificar e mostrar pra gente a diferença entre Dima e Trent. Porque ele é uma pessoa que tá constantemente em dúvida entre as duas. Então ele vai apresentar os pontos positivos na visão dele de Dima e de Trent. E os negativos também de vice-versa. E ele é uma pessoa, de certa forma, imparcial pra gente. Porque a gente já conhece o Tyler, a gente já conhece o Josh. Sim. O Clancy é uma pessoa que ele daria outro olhar pra narrativa justamente porque a gente não sabe quem ele é. Eu acho que Clancy é uma pessoa aleatória que a gente não conhece mesmo. Eu acho que ele não apareceu em nenhum momento até agora. Eu acho que não apareceu nos clipes de Chlorine, de The Hype, de My Blood. Eu acho que a gente nunca nem viu. E eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele é tão importante. Primeiro que a gente fica intrigado o tempo todo. Esse tempo todo a gente não sabe quem é Clancy, mas ele não saiu da nossa cabeça. Justamente porque a gente não sabe quem ele é. Então eu acho que automaticamente isso faz a gente prestar mais atenção nele. Pode falar. E um comentáriozinho. Eu acho que todo esse rebuliço... Hoje, no dia 6 de abril, teve aquele rolê lá da chama do fogo, né? Da imagenzinha do fogo no site.
E aí eu fiquei refletindo muito sobre aquela questão do a cara Tosh, né? O Também professor é uma de das inglês. teorias, a cara, a Torch e a Death. A Torch e a Death. A Death, o Clancy. A Torch, teve a Torch dos bandidos e agora tem esse fogo do site. E o cara é Heavy Their Soul, né? A não ser que vai Seria a teoria, aparecer tipo, de os novo. grandes Mas, marcos das eras. sim, Isso. entendeu? E aí, tipo assim, e agora? E agora? Cadê seu Deus? Agora fudeu, né? O que a gente vai fazer agora, gente? A Eu música tô meio... diz que essa é uma das teorias que tem. E bom, tem gente que acha que o Clancy realmente morreu. Se o Clancy realmente morreu, então o que a Pode gente ser que tira de ele conclusão seja... disso? Aí o que faz mais sentido é que o Tyler e o Josh realmente tenham se entregado a Dima e, tipo, eles tenham desistido, né? Então o Tyler sucumbiu à depressão dele, como a Sol tava conversando comigo antes, o Josh teria O sucumbido à Tyler, no caso, já ansiedade estava dele. preso, né? Ele já tinha sido sequestrado mais uma vez. Como no fim Então, Então, do... eu acho que é isso. Eu acho que ele foi ouvindo... sequestrado depois. A trilogia do Trent terminou em Levitate, quando o Tyler foi levado de volta pra Dima. Uhum. Eu acho que desde aquele momento ele tá preso lá na mão dos bispos. Sim, Sim, aí o eu tava Josh pode ter conversando com a sido Frisa sobre foragido, isso. né? Sim, eu tava conversando com a Frisa sobre isso. A Frisa falou disso, aí eu falei assim, e aí o Josh pode ter se entregue, por quê? Ele ficou, a ansiedade dele, tipo, sugou ele pra dentro de Dima, né? Ele se entregou a Dima. Por quê? Ele teve essa perda do melhor amigo dele, ele não conseguiu salvar o melhor amigo dele, ele viu o melhor amigo dele se afundar, a Dima, se entregar completamente, e ele não aguentou isso, ele se entregou à ansiedade dele, entendeu? Talvez desenvolvendo qualquer outra coisa, e aí ele se entrega a isso e se entrega a Dima. Então os dois estão perdidos em Dima, ou então eles talvez estão lá dentro armando uma revolução. Então a gente tem esses dois opostos, sabe? Lembrando que Dima é uma Exatamente. metáfora para depressão, problemas mentais, essas coisas todas. Então, né, sempre tendo isso em mente. Particularmente, eu acredito muito na teoria que os bandidos estão bolando um plano desde aquela época que o Tyler foi sequestrado no clipe de Levitate, e que eles estão durante esses 2 anos, 3 anos, tentando fazer um plano de resgatar o Tyler e também destruir Dima, que é o plano principal deles, né? Sim. Eu Então eu concordo acho com que isso. o Josh estar em Dima é muito parte do plano, não porque ele quis se entregar ou foi sequestrado. É muito daquela teoria do cavalo de Troia, que eles estão fingindo estar colaborando com Dima, colaborando com os bispos para poder destruir eles por dentro. Sim. Eu acho que foi o que eles sempre quiseram fazer, na verdade, né? Mas agora eles tiveram tempo pra pensar nisso. E tem muito uma teoria também que fala sobre a live, que a gente nem abordou tanto ela. Sim. Mas a live que vai ocorrer no mesmo dia do lançamento do álbum, muitos acreditam que a live vai ser uma propaganda de Dima e Essa que live os bandidos esquisita, com podem... certeza. Muito. Vai ser bizarra. Mas muitos acreditam que a live pode ser invadida pelos bandidos, pode ser hackeada, ou então a cidade ser invadida, alguma coisa assim, e que a rebelião vai acontecer durante ela. Entrando no Pensando como que isso pressuposto ia de que, acontecer. não sei, hackear, De maneira alguma coisa prática, né? assim. Tipo, o que aconteceu? Os caras vão estar lá tocando Shy Away, aí de repente começa a vir, sei lá, voz de capeta, de blurface, ou começa a aparecer estática no... Ou então ser tentando hackeado e eles imaginar. tentarem mostrar a verdadeira face de Dima, até porque a live tá dentro do universo de Dima, então tá sendo mostrada para os moradores de Dima. Então, mas vamos pensar o seguinte, a live, ela vai estar sendo comandada por Dima, então, tipo, ao redor deles vai ter 1 milhão de bispo, de sei lá mais quem que comanda Dima, além de bispo, se é que tem. Não, Eles mas vão não estar precisa junto ser com um eles lá ataque naquele físico, momento. pode ser o início da rebelião, pode ser hackear a live e mudar as imagens e passar um vídeo falando sobre a verdadeira face de Dima, alguma coisa assim. Eles não precisam estar sim. diretamente em Dima pra poder hackear lá. Eu acho que vai ser uma coisa mais assim. Só que daí também, tipo, sei lá, se a live durar pra durar 1 hora, ela vai durar 20 minutos. Porque na hora que eles passarem nas primeiras coisas aí de vídeo e imagem, falando a verdade sobre Dima, se os bispos tiverem um servidor bom, eles vão tirar do ar na hora. Certeza. A não ser que seja sei lá, servidor que nem Torno Amparos, que esqueceu de pagar a hospedagem de um dos milhões de sites que eles criaram e simplesmente desapareceu. Mas eu acho que pode bem acontecer uma coisa assim. E também Tô ansiosa parte pra muito essa live. do pressuposto de ser aquela teoria do cavalo de Troia, por causa da logomarca, da nova logomarca da banda, que é um símbolo usado pelos bandidos, um símbolo muito importante pra eles. Exatamente. Então, não é aleatório. mostra que o dedo deles está ali no meio. Não é algo aleatório, não é... Resta saber por se, acaso. tipo,
Segundo a teoria de que é verdade, eles realmente se entregaram a Dima e desistiram e pronto, pode ser que tenha partes deles, do Tyler e do Josh, que mesmo assim, óbvio, não estão felizes com isso, não gostam de Dima, e de alguma maneira vão tentar pedir ajuda pro clique, né, pra gente. Daí seriam as mensagens subliminares que eles estão mandando com o símbolo dos bandidos, com o nome do álbum, esse tipo de coisa. Mas eu também acredito muito mais na teoria que o Josh se entregou de mentira pra Dima pra poder participar disso daí, junto com o Tyler, ele se infiltrar por dentro e fazer isso. Porque não adianta os bandidos, todo mundo de fora não ia conseguir fazer isso daí. Precisava de pelo menos um deles lá dentro pra conseguir comandar isso daí e enganar os caras. Essa pessoa é o Josh, no caso. E Sim. aí, nessa teoria, né, a logomarca, essas mensagens subliminares que vão aparecendo, que eu acho que vai ter nas letras das músicas, inclusive. A gente tem que prestar bastante atenção, porque eu acho que vai ter coisa escondida, código, sei lá, mas acho que vai ter coisa escondida lá. Ai, não fala em código, não. Tem um trauma. Gatilho. Não gosto dessa palavra. Código Morse. Gatilho fortíssimo. Mas enfim, seria um dos jeitos deles nos contarem que esse álbum não é verdade, que essa parceria deles com o Dima é falsa, não é verdade, e eles estão tentando mostrar a verdade pro resto do mundo e quebrar essa lavagem cerebral de Dima e seus... E a gente percebe que isso é uma lavagem cerebral quando a gente percebe que as 3 imagens, elas têm letras minúsculas. E aí eu vou ler essas letras para vocês, né? Traduzidas, a tradução dessas letras são: a experiência de transmissão ao vivo, que é essa live que a gente está comentando agora, é apresentada em associação com DMA, né, que seria Dima.org, e Good Day Dima. As visões e opiniões expressas neste programa são as do município sagrado de Dima e não refletem necessariamente, preste atenção, isso aqui, a política oficial ou posição do artista. Qualquer conteúdo fornecido durante esse evento de performance filmado é propriedade da DMA.org, ou seja, não tem nada a ver com a opinião do Tyler ou Josh. Isso aí tá em letras bem pequenininhas, né? Que é para ninguém conseguir ver que eles colocaram isso. Lá no finalzinho, na parte de baixo. Que eles colocaram provavelmente sem autorização de ninguém de Dima pode saber disso, mas eles colocaram pra avisar a gente. Provavelmente esse Good Day Dima deve ser um programa televisivo que tem lá, Sim. né? Como Tipo Good Morning America. Bom Dia Brasil. Sim. Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil talvez não. E é o símbolo que o Tyler tava usando na live, né? Na maldita live. O Clancy is Dead. Ah, apareceu? No moletom dele, quando ele vira. No moletom dele. Não sabia disso não. O símbolo do município sagrado. Tá tudo a muito gente bem descobriu hoje planejado também, porque a gente viu o símbolo em alta qualidade. E uma das coisas que me deixa muito inculcado também, que é aquela conta no Twitter, que aparentemente é falsa, mas que foi a primeira vez que a gente conseguiu ver o símbolo de forma visual, assim. Eu tô achando verdade aquela conta lá, vou ser sincera. Eu não moletom. acredito em nada, mas eu tô achando que aquela Não conta sei é se verdade. pode ser verdade deles, mas pode ser também aquela questão do leaker, né? Se lançar a música amanhã, a gente vai saber que as informações dela é verdade. Que ele tá quando esse podcast sair, a gente vai saber se a gente foi trouxa em esperar a música que vai sair amanhã ou não. Espero que tenha saído. Mas quando o podcast sair, provavelmente vocês vão saber. Não vão saber. O lançamento desse podcast depende do lançamento ou não da música amanhã. Aí, vocês sabem, a última coisa que eu queria falar. Vocês sabem de uma carta que todo mundo fala que é fake, que fala Clancy not dead, don't believe everything they say. Tipo, que fala Clancy não está morto, não acredite em tudo que eles falam. Nunca nem vi de onde saiu isso. Também não vi, não. Cara, é uma parada que circula lá no Twitter, mas tem gente que fala mentira. que é falso, tem gente que fala que é verdadeiro. Que Muita gente aproveita dessas teorias, dessas contas pra criar contas falsas. No Blurryface aconteceu muito isso, e até o Blurryface ficou putaço na época. Ele fez um tweet dizendo, o único oficial sou eu e mais ninguém. Não acreditem. Tem uma feia Amiga, para de fingir. Amiga, para de fingir, só tem eu. Igual a mim não há. Foi isso mesmo. Imagina o Tyler putão no porão da casa dele, com os fãs que iam destruir o trabalho dele de milênios pra criar a conta do Blurryface.
Nossa, mas o Tyler deve... Não, sério, olha só, eu fico pensando. O Tyler deve ser uma pessoa muito perturbada. É 6 anos criando um projeto. Mano, Imagina como é que essa pessoa não é perturbada. Que Caralho, 3 tem ela tá fazendo? anos? 6 anos, eu falei 6. 6? Seis Tá. Eu ainda acho que é mais, porque eu ainda acho que todas as coisas que eles já fizeram na vida estão relacionadas. Sim, então eu acho que a sim, carreira sim. inteira deles foi planejada. O Tyler falou, vou começar uma banda. Eu acho que eu juro por Deus, eu acho que no dia que ele falou, vou começar uma banda, ele desenhou um plano de carreira de 20 anos pro Twenty One Pilots. Porque Cara, não é ele é muito possível, cara. perturbado, Não é uma ele é coisa muito dentro da mente de uma perturbado. pessoa, né? Gente, Mano, ele é muito perturbado, ele é muito perturbado. Nossa. O cara tem que se manter ocupado 24 Queria horas muito que por ele escrevesse dia. um livro, um filme, alguma coisa assim pra gente Ia ser entender a impossível de história. ler. Ia ser Meu impossível. sonho. Ah, tá. Não, achei que você ia falar um filme ou um livro sobre o que se passa na mente dele. Eu ia falar, eu não ia Não, tentar ler aí isso não não, tem porque ia como ser não. impossível. Mas sobre a narrativa inteira. Que no Eu final, queria- se quando a banda Tyler fosse acabar, ele vai dizer, a banda acabou, esse é o último álbum. Vou Eu queria lançar um muito um livro filme, com tudo. Com tudo que Ai, Luiz, aconteceu. fala que Tyler banda Jones, acabou, não, o pelo amor de título Deus, seria- para com isso. Não, Olha falando, só. um dia vai acabar. Não tô dizendo que é agora, mas Espero um que eu dia vai esteja acabar, morta né? quando isso acontecer. Não quero ver isso, não. É por falar O em banda título acabar, desse livro aí, cara, seria Tyler Joseph, a pessoa mais perturbada do mundo. uma mente brilhante. Bom, é um termo bom, mas a pessoa é perturbada do mundo também. Uma coisa, falando em terminar a banda, uma coisa que eu ia falar é que eu acho que. Última coisa que eu queria falar também. Eu acho que faz muito sentido essa teoria do cavalo de Troia, porque pensando tipo em encerramento da era Trent, na minha cabeça não tem como a era Trent acabar se Dima ainda existir. Porque, tipo, vai continuar tendo o mesmo problema, vai continuar acontecendo o mesmo ciclo, vai continuar acontecendo tudo. Então, a era Trent, esse período, esse ciclo aí só se encerra se Dima não existir mais. E daí, ou seja, se os bandidos fizerem um plano pra destruir A não Dima. ser Então, que tenha acho um que. final trágico, um final que todos se entregam, nunca se sabe, né? Mas. Pilots nunca vai ser um final feliz. E Não, mas isso que eu consigo associar muito com 1984, o livro de George Orwell. Ao final sim. do livro. Não fala o final, não Tá, terminei não de vou ler. falar. Porra, Mas estragou quem o conhece o podcast, livro. Sol. Mas quem sou. Peraí, eu vou tirar o fone e você fala, peraí. Vai, fala. Vai, Luiz. Ao Pode final do falar, tô livro, sem pra quem fone, ainda então não tudo leu, você. é um spoiler, mas o livro é muito antigo, então quem não quiser pula 30 segundos. Mas ao final do livro, o Winston, que era o personagem principal e que tentava criar uma rebelião contra o governo totalitário, ele sofre uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, ele é torturado, quase morre, inclusive, e ele volta a apoiar o governo. E a última frase do livro inteiro é louvado seja o grande irmão. Estou triste Então, agora. talvez possa ter uma ligação com isso. Eu acredito muito que possa ser uma inspiração. Mas Eu espero acho que que não é uma seja o mesmo inspiração, mas final. pelo amor de Deus, a gente precisa de um momento. A não ser Acabou? que essa pessoa Acabou. aí. A não ser O que a gente não que. faz pelo entretenimento, né? A não ser que, sei lá, o Clancy, de repente, pode. Eu não sei. Temos que descobrir também o que foi que aconteceu com ele, né? Mas isso aí vai Enfim, ser eu uma coisa que a acho gente só vai saber que. talvez daqui a uns 10 anos. Eu Sei nem acho se eu que vou pro ter podcast idade pra de hoje acompanhar isso tá. mais. Faz 5 anos que eu perco noites de sono pensando quem é Clancy. Eu tô com a cabeça deitada no travesseiro, pronta pra dormir, de repente meu cérebro. Mas você não sabe quem é Clancy ainda. E provavelmente vamos continuar sem saber. Puta, eu não aguento mais, cara. Então, acho que pro podcast de hoje tá bom, né? Acho que tá bom, acho que era isso aí, galera. Então, eu Compartilhamos queria, aqui. antes de terminar, eu queria agradecer ao pessoal do Friends, né? Queria fazer um agradecimento especial porque eles ajudaram muito a gente na construção do podcast. Então, Nosso Sim. grupo do muito WhatsApp, Spotify. obrigada, gente. Vocês são incríveis. Vocês Sim, são obrigada perfeitos. por todo mundo que ajudou mandando teorias pra gente. A gente viu algumas no Twitter também, algumas foi coisa da nossa cabeça mesmo, fonte vozes da nossa cabeça. E finalmente veio aí a Mas, segunda temporada do Spookcast, né? Que pelo amor de faz Deus, né? uns 5 meses que a gente enrola pra gravar. E Precisa que não era também pra ser sobre isso o tema. Exatamente. A gente precisa de um pânico, né? Foi o que nem o Tom falou, é o auxílio emergencial isso aqui, porque senão não estava nos planos. Mas a gente viu que tinha coisa acontecendo, falou, vamos parar tudo e gravar esse negócio agora. E provavelmente Gente, eu não vai ser uma larguei as parte minhas única essa duas história. faculdades. Provavelmente não vai ser uma parte única esse podcast, porque Não. ainda tem muita coisa pra vir. Então, se vocês quiserem, peçam que a gente volta aqui e tenta fazer mais uma vez pra vocês. E se vocês não quiserem, a gente também vai voltar aqui do mesmo jeito. Então, não não vai ligo. adiantar nada. Vai falar, vocês são um lixo, legal, vamos continuar fazendo. Mas conta pra gente também se vocês curtiram esse modelo novo de podcast, porque a nossa ideia aqui foi fazer uma coisa mais descontraída, mais discutindo Sem mesmo as teorias, roteiro, falando qual isso. foi a nossa ideia. Linha Enfim, de a ideia ADM. foi fazer uma coisa mais
livre, leve, solto. Quem quiser acompanhar a gente nas outras redes sociais, basta ir no link que tá fixado. Fixado não. O link que tá na bio da gente, tanto no Instagram como no Twitter. Lá tem link pro nosso canal no Telegram, link pro nosso grupo do WhatsApp, Instagram, canal no YouTube, Telegram? tudo. Enfim, tudo. Oi? A gente tem Só? canal no Telegram? Nossa, a Marisol. Um exemplo de Bem-vinda a administradora. 2015. Gente, acho que eu parei em 2018 e Fica fiquei só lá, pela morte, a né? gente voltou agora. Então, Que nem o perdão, Blurryface, eles foram Perdoem ela. renascidos no mesmo dia. ela faz duas Pior que é faculdades. verdade, eu voltei junto com o Blurryface. Pois é. Será que Ela eu faz sou o duas faculdades, Blurryface? Será que eu sou o Perdoem. Blurryface? Fica o questionamento. E Ih, descobrimos tudo, Tyler Joseph. My name is Blurryface. Brincadeira, gente. Beijos, obrigada Muito por obrigado, ouvirem gente, a gente pela até aqui atenção Boa falando até noite, aqui. merda. obrigada. Espero que vocês tenham Enorme. gostado. Deve ter 1 hora já de podcast. Vamos Desculpa, fazer meio 20 minutos só, mas não, vocês que 3 pediram. horas. Vocês que pediram. Imagina, a Frisa dando boa noite e a pessoa tá ouvindo isso aqui 10 da manhã. É verdade. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, foda-se. Tchau! Enfim, gente, muito obrigado. Tchau e até a Tchau, próxima. gente.